Senhor, povo de Deus. Saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudar você que nos assiste na TV aberta. Essa aqui é a igreja Primeiro Amor, uma jovem igreja localizada em Belém do Pará, que foi levantada nessa cidade para pregar o Evangelho, restaurar vidas, restaurar famílias e restaurar também a nossa geografia. Eu quero, antes de você sentar, te fazer 2 convites. Eu sei que o Senhor te trouxe por um propósito aqui essa noite, e eu sei que o Senhor te fez ligar essa televisão no canal 16.1 também com um propósito. Não foi por um acaso que você sintonizou essa televisão, não foi por um acaso que você veio aqui na Avenida José Bonifácio 690. Somente quem está aqui está percebendo que há realmente um mover do Espírito Santo aqui nessa noite. Há uma doce, forte presença de Deus aqui nessa noite. Eu estava adorando ali, eu estava realmente sentindo, estava arrepiado sentindo a presença de Deus. Eu não sei com que propósito você veio aqui ou você ligou essa televisão, mas eu sei que você vai sair daqui com uma bênção na sua vida hoje à noite. Deus tem algo para nós, eu creio nisso. Eu tenho certeza que você vai sair com alguma coisa especial na sua vida nessa noite. Primeiro convite, eu gostaria de pedir que a igreja, e você que nos assiste na televisão, que você fechasse seus olhos e fizesse uma oração. Em seguida, nós vamos ler o nosso texto bíblico, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mas antes, vamos pedir que o Senhor nos abençoe e nos traga a direção dessa palavra. Senhor, nós estamos aqui nessa noite prestando culto a Ti, Senhor, Te adorando, porque nós reconhecemos que Tu és um único Deus. Tu és o Deus soberano, Criador de todas as coisas, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que Tu nos trouxestes vida, Senhor, mediante a morte de Cristo Jesus numa cruz, Senhor. E na noite de hoje, Pai, nós queremos que Tu nos instrua. Queremos ouvir a doce presença do Teu Espírito Santo, a doce voz do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Eu te peço nesse momento que Tu quebre qualquer cadeia, Senhor, que possa impedir a Tua palavra de frutificar, Senhor, de gerar resultados, Senhor. Que as preocupações, as tribulações, as angústias, a ansiedade, ou qualquer outra coisa que possa tirar a direção do Teu Espírito Santo, ou atenção à Tua palavra e ao Teu mover nessa noite, possa ser repreendido em nome de Jesus, Senhor. Reina, Senhor, reina, Senhor, reina abundantemente e soberanamente em nossas vidas, e fala conosco nessa noite, Pai. Essa é a oração que nós fazemos a Ti no nome de Jesus. Eu escolhi um texto para compartilhar com vocês. Talvez você já conheça esse texto, mas é um texto que falou muito ao meu coração em determinado momento da minha vida, que fala exatamente de uma mulher sem nome, uma mulher chamada Mulher Cananeia. Mas a história dessa mulher foi retratada em 2 evangelhos, Evangelho de Mateus e Evangelho de Marcos. E tamanha foi a aventura dessa mulher, a história dessa mulher, que os 2 evangelistas relataram a experiência que ela teve com Jesus. E certamente quando a gente lê essa passagem, é impossível você, ao ler essa passagem, você não perceber que houve algo de muito forte ali, houve algo de muito profundo ali. E há certamente alguns ensinamentos que nós podemos tirar para as nossas vidas. Eu não sei quantos aqui buscam um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Eu não sei qual foi o propósito que você veio nessa noite. Eu não sei se você veio em busca de bênçãos ou buscar a face soberana do Senhor Jesus sobre a tua vida. Mas certamente muitos de nós clamamos em algum momento das nossas vidas por um milagre, por algo que nós queremos que aconteça em nossas vidas. E há aqui uma história que nós vamos compartilhar, que é possível você aprender 9 lições desse milagre. E eu coloquei como título essa ministração: a pedagogia de um milagre, a mulher cananeia. Queria te convidar a ler, está lá também no telão, você que está na televisão também pode nos assistir. Mateus 15, versículo 21 a 28, diz o seguinte: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom.
E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, atenção, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Observe, ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Ela adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom, atenção para a palavra, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém? Pode sentar, querido. Eu não tenho dúvida que existem algumas passagens na palavra do Senhor que nos chamam a atenção, que nos prendem a leitura. Eu tenho algumas, e certamente essa é uma delas. Eu me lembro a primeira vez que eu li essa passagem, eu ainda era adolescente, eu li algumas vezes e fiquei com muitas dúvidas, e carreguei muitas dúvidas, pasmem, por mais de 20 anos em cima dessa passagem. Até que um certo momento, o Espírito Santo foi me trazendo algumas revelações. E o que eu quero compartilhar nessa noite são algumas revelações à luz desse trecho, alguns ensinamentos muito práticos que nós podemos tirar para a nossa jornada cristã, para a nossa caminhada cristã. Algo que certamente pode edificar você, pode edificar a tua casa, pode edificar a tua família. O contexto é de uma mulher desesperada, uma mulher que tinha sua filha endemoniada. E eu tenho certeza que você aqui sabe o que é ter alguém dentro da sua casa passando por problemas. Eu não sei qual é o tipo de problema que talvez você possa ter vivenciado com algum parente seu, mas quando você tem alguém da sua casa passando por dificuldades, problemas, ansiedade, depressão, algum tipo de transtorno, isso abala toda a família, isso mexe com a estrutura de toda a família. Quem já teve aqui, por exemplo, algum parente passando por problemas de dependência química, por exemplo, sabe como a dependência química mexe com toda a família. Não é um problema somente da pessoa, mas é algo que desestabiliza toda a família. E eu fico imaginando algumas coisas. Primeiro, é possível fazer uma inferência aqui. Essa mulher não tinha marido, porque não é citado o marido dela, e na tradição judaica cabia ao marido tomar as iniciativas para resolver determinados problemas. Então é possível inferir que essa mulher era uma mulher sem marido. Segundo, ela era de origem cananeia. Ela habitava numa região chamada Ciro-Fenícia, que tinha, portanto, como predomínio a filosofia, a religião grega. Mas era uma região também habitada por muitos judeus, e ela conhecia um pouco da religião judaica. Havia, portanto, ali uma certa miscigenação cultural entre gregos e judeus. Terceiro, essa mulher, ela estava desesperada. A Bíblia não relata o que ela tinha feito antes, mas certamente eu acredito que certamente ela deve ter procurado resolver o problema da filha dela de outras formas, procurado outras orientações, procurado outros tipos de feitiçarias, curas, enfermos, até que um dia ela soube que havia alguém já bastante conhecido, porque já tinha feito milagres, caminhando próximo da sua cidade. E ela escuta falar nesse Jesus e vai ter um encontro com esse Jesus. E esse encontro realmente é espetacular.
Curioso é que a Bíblia não fala o nome dela, mas a história dela e a história do encontro dela com Jesus ficaram grafados na palavra do Senhor e servem até hoje para nos inspirar. 9 lições que a gente pode tirar daqui. Primeira lição, ela estabeleceu prioridades, ela estabeleceu um foco. Muitos de nós, muitas vezes, temos vários problemas a resolver na vida, mas nós não temos ordem de prioridade ou não sabemos estabelecer prioridades. E ela colocou aquele problema da filha dela como sendo algo prioritário. Ela foi, portanto, resolver o problema da filha dela. Segunda lição, ela foi ao lugar certo e ao encontro da pessoa certa. Percebe? Ela foi ao lugar certo e ao encontro da pessoa certa. E aí cabe uma pergunta: onde nós estamos indo? Que tipo de lugares nós estamos frequentando? Nós queremos tanto um milagre, mas será que nós estamos indo aos lugares certos? Será que nós estamos procurando as pessoas certas? Será que nós estamos procurando com o propósito adequado, com o propósito correto? Será que nós estamos realmente buscando a face de Cristo, ou nós queremos apenas a bênção? Qual o propósito que tem movido o nosso coração? Ela foi ao lugar certo e ela foi em busca da pessoa certa. Mateus capítulo 11, 28 diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em momentos de angústia, em momentos de tribulação, em momentos de desespero, eu não tenho dúvida que a única alternativa é buscar a face do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ali há refrigério, ali há libertação, ali há uma palavra de conforto. E muitas vezes nós estamos desesperados e nós não sabemos ir ao lugar certo e nem procurar a pessoa certa. Às vezes nós vamos até o lugar certo, mas com o propósito errado ou buscando as pessoas erradas. Eu tenho muita preocupação quando eu vejo uma determinada onda gospel de pessoas seguirem, por exemplo, pastores. Eu me lembro que eu morei 7 anos em Campinas e eu vi ali que havia uma onda de você buscar o pastor. Então o pastor ia ministrando, ia pingando de igreja em igreja e ia pulando de igreja em igreja atrás do pastor, mas a pessoa que ia atrás do pastor não ia em busca de uma aliança efetiva com o Senhor e nem buscar realmente santidade, santificação e servir a obra do Senhor. E eu gosto muito dessa igreja aqui, porque nessa igreja não tem nenhum popstar, mas tem um Deus altíssimo que opera milagres e faz prodígios aqui, independente de quem esteja aqui no púlpito ministrando. Por quê? Porque as pessoas que aqui estão frequentando certamente não vêm em busca do pastor, mas vêm em busca do Deus altíssimo, ou do senhorio do Senhor Jesus Cristo. E alguns vão com motivações erradas. Alguns encaram a igreja como um clube social. É muito bacana, as relações aqui são muito legais, as amizades são muito bacanas, mas isso não pode se restringir a um mero clube social. Aqui é um lugar de culto, aqui é um lugar de adoração, aqui é um lugar de serviço. Deixa eu te falar uma coisa: quando a gente aceita ao senhorio de Cristo nas nossas vidas, nós nos tornamos servos. Há um chamado para nós, há um chamado para você, há um espaço para você no reino. Nós temos vocações, nós temos princípios aqui, em cima de uma cosmovisão bíblica que nos diz que nós somos chamados para transformar a nossa sociedade em todas as áreas de influência. Qual é o propósito? Ela foi com um propósito. Ela foi em busca do Senhor Jesus com um propósito. Terceira lição, e essa aqui é muito legal, muito legal. Ela reconheceu a Jesus como Senhor. Mateus 15, 22 diz: eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Observe que ela usa a palavra Senhor. Ela reconhece, portanto, o senhorio de Cristo. Ela reconhece que havia em Jesus um senhorio. Mais ainda, apesar dela ser grega, de origem sírio-fenícia, ela reconhece que ele era o Messias, quando ela diz filho de Davi. Era uma expressão messiânica. E ela reconhece. Jesus é Senhor. E eu me lembro de uma ministração que nós ouvimos aqui alguns meses atrás, do Salmo 23, que muitos gostam de recitar, e eu gosto muito, eu gosto tanto de uma música desse Salmo 23. Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Que a gente poderia inclusive fazer uma ministração sobre isso, porque na verdade a tradução correta seria: o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Essa seria a tradução correta. Mas fiquemos com aquilo que a gente costuma ler. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas antes do nada me faltará, existe o reconhecimento de que há um senhorio. O Senhor. O Senhor. Ou nós que somos de uma cosmovisão judaica cristã, como não lembrar daquilo que está em Deuteronômio 6,4, que é a profissão de fé central do monoteísmo judaico-cristão. Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Há um senhorio que precisa ser reconhecido. Há um senhorio que precisa ser reconhecido. Será que nós estamos reconhecendo? Nós queremos o milagre, nós queremos a bênção, nós queremos a libertação, mas será que nós reconhecemos o senhorio? Ela reconheceu. Senhor, filho de Davi, Messias, Salvador, tem misericórdia de mim. Terceira lição. Quarta lição, ela superou adversidades. E aí, quando eu penso nisso, eu me lembro de Romanos 8,35. Há uma pergunta que o apóstolo Paulo faz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quantos se afastam do evangelho na primeira ventania, na primeira tempestade? É o crente que não tem raiz, ou os fundamentos estão equivocados, ou frequenta uma igreja com o propósito equivocado, errado, não o verdadeiro propósito. E na primeira ventania, na primeira tempestade, na primeira tribulação, na primeira dificuldade, abandona a igreja, deixa de se congregar, quando aí sim que deveria estar mais próximo, cultuando, adorando. Essa mulher nos ensina a superar adversidades. Ela tinha um propósito. Ela tinha um foco, estabeleceu prioridades, e ela foi em busca da sua prioridade, mas ela encontrou resistência. A primeira resistência dela foi os discípulos. Os discípulos. E ela clamava, e os discípulos tentavam de alguma forma afastá-la, e ela insistia, ela continuou. E há uma segunda dificuldade: o silêncio de Jesus. Silêncio de Jesus, que muitas vezes é algo angustiante nas nossas vidas. Eu não sei você, mas eu já tive muitas vezes orações não respondidas na minha vida. E muitas vezes nós precisamos ter maturidade para entender que até mesmo o silêncio é uma resposta. Até mesmo o silêncio nos ensina alguma coisa. E nos faz refletir sobre o que nós estamos vivendo ou o que nós estamos passando. É um momento, portanto, de amadurecimento, é um momento de reflexão, é um momento muitas vezes de reposicionamento. Mas ela não desistiu em função do silêncio.
Eu lamento que muitas vezes eu vejo pessoas que começam a frequentar uma igreja e vêm para uma igreja porque tem um propósito, querem uma bênção, querem algo, mas se aquilo não é resolvido no tempo dessa pessoa, ela logo se afasta, deixa de congregar, vem com propósito equivocado, ou não tem a paciência certa, ou não está verdadeiramente em busca do abençoador. As tuas orações estão sendo respondidas? E às vezes a gente parece que nós temos uma certa imaturidade espiritual, porque nós queremos, a gente bate o pé, né? Eu quero tal coisa, eu quero nesse momento, eu quero nessa hora, eu quero para ontem. E às vezes não acontece no tempo que nós queremos. Se não aconteceu a tua oração, se a tua oração não for respondida, meu irmão, eu quero te dizer que é porque não era para ser respondida. Existe uma soberania. E o verdadeiro adorador, ele se submete à autoridade e à soberania de Jesus, mesmo no não, mesmo sendo contrariados. E Jesus deu a ela, após ela superar a dificuldade com os discípulos, o silêncio de Jesus, ela continua insistindo, e ela recebe uma dura palavra de Jesus. Ele responde, não a ela, aos discípulos. Os discípulos dizem para Jesus, provavelmente o contexto era esse, eles não aguentavam mais aquela mulher clamando. Não aguentavam mais aquela mulher clamando. Os discípulos viram para Jesus, Senhor, despede-a. E quando a gente vai ler em vários autores e analistas, comentaristas bíblicos, sobre esse despede-a, boa parte deles dizem que na verdade eles estavam dizendo, Jesus, atende logo essa mulher, resolve logo o problema dessa mulher, essa mulher está nos incomodando. O que Jesus diz? Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Cachorrinhos era a forma como os judeus chamavam os gregos naquele momento, naquela região. Os judeus chamavam os gregos de cachorrinhos. A gente poderia fazer aqui talvez 2 horas de conversas teológicas sobre isso, mas havia sim um tratamento dado, exige uma palavra comum naquele momento. E ela disse o que para ele? Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Que é uma teleologia histórica. Qual é a teleologia histórica no reino espiritual? Jesus foi enviado inicialmente para aqueles que eram da casa de Israel. Jesus não disse que não ia fazer. Observe, leia, é legal que a gente começa a interpretar texto, né? A gente lembra nas nossas lições de língua portuguesa, do ensino médio. Vamos voltar e ler o texto. Jesus não disse que não ia atender. O que Jesus disse? Não é bom. Não é bom que eu tire da casa de Israel e dê aos gentios. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque primeiro ele veio aos da casa de Israel. Depois, essa salvação foi estendida através de uma graça messiânica a todos os povos. E nós fazemos parte disso. Se você quiser aprofundar um pouco sobre isso, leia Romanos 11, capítulo 11, versículo 16 a 24. Paulo fala sobre isso. E naquele momento, existem vários teólogos que discutem isso. Tem vários posicionamentos, mas talvez um dos que mais me chamou a atenção era que se Jesus realmente atendesse o pedido daquela mulher de pronto, haveria, na verdade, de um lado, uma quebra desse princípio espiritual, mas de outro haveria uma profusão de gentios que iriam em busca das bênçãos de Jesus. E ele estava ali retirado, ele estava em retiro. Ele tinha saído de uma discussão com os fariseus e os mestres da lei. Jesus estava aborrecido, Jesus estava estressado, Jesus estava cansado. Ele tinha tido uma discussão sobre o que santifica o homem. Vocês devem lembrar, né? Fariseus e os mestres da lei olharam para os discípulos de Jesus e disseram: olha, Jesus, eles não lavam as mãos, criticando.
os discípulos de Jesus por não estarem cumprindo uma ritualística judaica. E Jesus diz para eles que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai, é o que está no coração do homem. Ele se aborrece, ele sai dali, ele vai para uma região distante. Alguns autores dizem que ele vai ou ministrar aos discípulos, ou ele vai, na verdade, descansar um pouco, se preparar para dar continuidade à sua missão. Mas uma quinta lição que eu posso tirar dessa mulher, em cima disso, que, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, é que essa mulher teve uma incrível inteligência emocional para lidar com adversidades. Inteligência emocional, hoje é um negócio que está muito em voga, né? Falar em programação neurolinguística, em coaching, não sei o quê, mas essa mulher, ela teve uma enorme inteligência emocional. Ela soube lidar com adversidades. Ela não se deixou vencer ao ser contrariada. Jesus disse não. Jesus não disse não, Jesus disse que não era prioridade, ela entendeu isso. Mas é curioso que essa mulher, ela consegue constranger Jesus. Com a sua humildade, com a sua perseverança, com a sua insistência, com a sua submissão. Ela conseguiu, com esse comportamento, constranger aquele que já estava constrangendo a muitos ali, que não tinham a mesma atitude adoradora, subserviente, submissa que essa mulher tinha. Mas ela consegue chamar a atenção. Será que nós estamos conseguindo chamar a atenção do Mestre? Será que nós estamos chamando a atenção do Mestre de forma adequada? Será que nós estamos sabendo entrar na sua presença? Será que nós estamos sabendo falar com Ele, pedir? Será que nós estamos dizendo, Senhor, Tu és soberano, Tu és Senhor, Tu és Salvador, eu reconheço a Tua autoridade, eu reconheço o Teu senhorio? Ou será que a gente já começa, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, me dá não sei o quê? Como é que nós estamos nos portando? Qual tem sido a tua ordem de relacionamento com Deus? Há um Deus altíssimo ou há apenas uma imagem de uma figura que você transforma num servo de um cristão imaturo que pede, mas não quer ter uma vida no altar, não quer ter a vida transformada, não busca santidade, não busca mudança de atitude, não busca rever seu temperamento, não tem inteligência emocional, qualquer momento explode, qualquer circunstância sai chutando a cadeira, não sabe se relacionar, não sabe ouvir um não. Essa mulher nos ensina que a inteligência emocional, o equilíbrio, o reconhecimento do senhorio e o saber entrar da forma adequada faz toda a diferença. Sexta lição, ela clamou insistentemente. Ela não clamou, ela clamou insistentemente. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós temos clamado? Ou a gente é aqueles que, aquela oração ritualística antes de dormir, aquela oração, às vezes, no chuveiro, dirigindo um carro, um ato protocolar religioso, ou nós temos efetivamente clamado? Tem se colocado no altar? Nós precisamos, quando nós queremos efetivamente um milagre nas nossas vidas, clamar. Ouviu não, clama. Ouviu não, clama. Ouviu não, clama. Ouviu não, clama. Mas não só isso. E aí nos diz a sétima lição. Ela, quando chegou à frente dele, o que ela fez? Adorou. Ela adorou. Ela, porém, olha só, quando encontra Jesus, versículo 25. Ela, porém, veio. Aqui ela se aproxima dele. E a primeira coisa que ela faz foi pedir? Não.
a primeira coisa que ela faz é, ela reconhece o senhorio, reconhece que ele é o Messias e o adora. O adora. Primeiro ela adora, depois ela pede, Senhor, socorre-me. Você tem adorado? Você tem adorado? Que momento do seu dia você adora o Senhor Jesus? Será que é apenas num domingo à noite? Eu quero te contar um segredo, que não é segredo para quem frequenta essa igreja. Nós somos adoradores em espírito e em verdade, mas nós somos adoradores 24 horas por dia em tudo aquilo que nós fazemos. Adorar não é cantar uma música. Adorar não é levantar o braço no louvor. Adorar é a forma como você procede no teu dia a dia, dando testemunho daquele que morreu numa cruz por você. Adorar é ter uma vida transformada. Adorar é testemunhar diariamente, através das tuas atitudes. Adorar é aquilo que você escreve no teu Facebook ou no teu WhatsApp. Adorar é aquilo que você assiste. Adorar é aquilo que você fala. Adorar é a forma como você se conduz. Isso é adoração. E o verdadeiro adorador não é apenas de domingo em domingo que vem aqui, levanta, pula, levanta o braço, canta, ora, chora. O verdadeiro adorador adora 24 horas por dia, com uma vida diante do altar, porque ele busca a santidade o tempo todo. Por mais que nós sejamos pecadores, mas o nosso propósito é buscar santidade. E buscar santidade significa mudar a mentalidade, mudar comportamento, mudar atitude, mudar a visão das coisas, a partir de uma cosmovisão bíblica. E muitos ainda insistem, por mais que conheçam a vida, em ter o seu padrão de comportamento, a sua mente ainda muito mais influenciada pelo que está lá fora do que pelo que está aqui escrito na palavra de Deus. Relativizam a Bíblia. Eu quero te contar uma coisa, meu irmão. Se você relativiza a Bíblia, você não é um verdadeiro adorador. Porque, primeiro, você não reconhece o senhorio de Jesus na tua vida. Porque se há um princípio, é que a palavra de Deus ela é infalível, imutável e inerrante. E ele se expressa pela sua palavra. E se nós relativizamos aquilo que está aqui escrito, não, mas espera aí, eu não concordo com isso, eu acho que isso não é bem assim, porque eu li um texto de um professor que me passou, que dizia outra coisa. Não, eu acho que a Bíblia é um livro temporal. A Bíblia foi escrita dentro de um contexto, de uma cultura de 2000 anos atrás. Nós temos que trazer a Bíblia e relativizar a Bíblia. Inclusive eu tenho ouvido, lamentavelmente, muitos que se dizem pastores, com essa afirmação. O que você tem adorado? Qual é o propósito do teu coração? O que tem influenciado a tua mente, o teu comportamento, a tua atitude, a tua ação? O que gera ação em você? A palavra? Ou algum outro sofisma criado por alguém aí há alguns anos ou alguns séculos? O que tem habitado na tua mente e no teu coração? Primeiro, ela o adorou. Existe, portanto, uma dinâmica no reino. João 4:24 diz o seguinte: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Será que nós estamos adorando em espírito e em verdade? Será que nós estamos realmente sendo verdadeiros adoradores? 8ª lição. E essa lição é muito legal. Aqui tem um princípio e eu quero pedir para a mídia, ou te convidar a abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 29. É possível? Volta 2 versículos antes desse, por favor. Versículo 27. Olha só. É a mesma história, retratada pelo evangelista Marcos. Mas aqui tem uma palavra que faz toda a diferença na compreensão do contexto e no resultado dessa mulher. Mas Jesus lhe disse,
Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ok? Vamos seguindo. 28. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Em seguida, então, lhe disse, quem lhe disse? Jesus lhe disse. Olha só que coisa legal. Por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Vou te fazer uma pergunta aqui. Quem libertou a filha dela? Quem libertou a filha dela? Ela libertou a filha dela pelo poder da palavra dela. Eu me lembro quando eu era muito criança, uma das coisas que eu aprendi que mudou a minha vida. Por isso que é legal vocês trazerem os filhos de vocês, os netos de vocês, para a escola bíblica dominical. Eu aprendi muito cedo, na igreja, uma lição que mudou a minha história. Palavra tem poder. Palavra é um ato profético. Cuidado com o que você fala. Eu me lembro que tinha uma hiena, era uma hiena resmungona, né? E tinha um desenho animado que eu assisti quando era criança, que a hiena de tudo reclamava. Ó céu, ó mar, ó vida, ó isso, ó aquilo. Você já viu essa hiena? O pessoal mais antigo deve lembrar dessa hiena. Essa hiena era engraçada. Tudo ela reclamava. Tem gente que parece essa hiena. Passa o dia inteiro reclamando, o dia inteiro murmurando, o dia inteiro resmungando. Mais ainda, não entende uma coisa. Pai e mãe, nós temos autoridade espiritual sobre os nossos filhos. Aprenda uma coisa: não lance palavra de maldição sobre os seus filhos. Não lance palavra de maldição sobre os seus filhos. Abençoe, declare, proclame, derrame bênção sobre seus filhos. Fale coisas boas. Proclame coisas positivas. Jamais lance palavra de maldição, porque existem princípios no reino espiritual. Existem princípios no reino espiritual. Podes ir, o demônio já saiu da tua filha por causa do quê? Da tua palavra. Eu sei que tem muitos demônios, espíritos, que só saem com jejum e oração. Mas muitos de nós ficam cultivando o demônio dentro de casa com aquilo que vai dizendo durante o dia a dia. São as pequenas palavras venenosas, são as pessoas maldicentes, as pessoas que vão lançando palavras venenosas durante o dia a dia. Você percebe o que eu estou dizendo? Aquilo tem um efeito psicológico, mas aquilo também tem um efeito no reino espiritual. Cuidado com o que você lança. Cuidado com o que você professa. Cuidado com o que você declara. Essa mulher nos traz uma lição. Palavra tem poder. A palavra dela libertou a filha dela, porque ela demonstrou fé, demonstrou confiança. Mas fé na pessoa certa. Ela buscou a pessoa certa, buscou no lugar certo, com o coração correto, o adorou, reconheceu seu senhorio. Lições que a gente tira desse texto. Querido, você não sabe o quanto eu aprendi com esse texto. Quanto eu amadureci entendendo as lições por trás desse texto. Mas eu quero falar da última e talvez a mais importante lição. Quando você vai falar um pouco sobre esse texto, você vai analisar os comentaristas bíblicos, existem algumas versões sobre esse texto. Eu particularmente acho que tem duas que são mais próximas do ideal, do correto. Primeiro, é um grupo de comentaristas bíblicos que vai dizer o seguinte: isso aconteceu porque Jesus estava testando a fé daquela mulher. Estava testando a fé daquela mulher. E eu acho que é válida essa interpretação. E muitas vezes nós não temos o nosso pedido prontamente respondido, porque Jesus testa a nossa fé. Nos prova.
até onde o nosso coração está realmente imbuído de um propósito correto. Mas tem uma outra interpretação que fala muito forte aos nossos corações. Para quem era essa lição? Para a mulher? Não. Essa lição era para os discípulos, que eram os personagens ocultos ali. Eles estavam observando tudo isso, estavam presentes na cena. A mulher chega, começa a clamar, e eles dizem: Senhor, tende logo essa mulher, ela está nos incomodando, mande ela logo embora. Não é bom que eu tire da casa de Israel e dê aos gentios. E ela se aproxima, ela entra na hora certa. Ele deu a deixa, ela entrou. Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela reconheceu o seu senhorio, ela o adorou, ela teve inteligência emocional, ela tinha colocado um propósito, e eles estavam observando isso. Ela se posicionou de uma forma correta. O testemunho dessa mulher era para os discípulos, para que os discípulos, ao olharem para a vida daquela mulher, pudessem ter uma lição de perseverança, de insistência, de fé, de comportamento, de insistência, de atitude. E essa lição fala muito aos nossos corações, porque muitas vezes nós passamos por dificuldades nas nossas vidas. Não vou perguntar isso porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por um momento de tribulação, de angústia. Já passei por alguns. Já passei por momentos onde já tive emoções as mais diversas que vocês possam imaginar. As mais diversas que vocês possam imaginar, porque eu sou totalmente humano, tanto quanto vocês. Já tive momentos de ansiedade, de tristeza, de angústia, de ira. Já me irei. Mas entendam uma coisa: aqueles que entregaram a sua vida ao senhorio do Senhor Jesus, um dia e reconheceram que eu sou um pecador, eu não sou digno, eu sou um pecador, eu entendo que há um Deus criador de todas as coisas, que enviou seu Filho nesse mundo para morrer por mim numa cruz, morreu uma morte no meu lugar, e através do seu sangue me libertou, me lavou, me purificou e me deu a oportunidade de ter uma vida íntima e relacional com Deus. Porque o sangue derramado dele me lavou e me purificou de todo pecado. E a partir desse ato sacrificial numa cruz, eu pude ter acesso ao Santo dos Santos. Eu pude ter acesso à face de Deus. Eu pude ter o privilégio de ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Nós não precisamos de mediadores. Nós temos acesso, através de Cristo Jesus, diretamente ao Deus Criador. Mas certamente a tribulação vem, a angústia vem, a dificuldade vem, as dores vêm. Dos 12 discípulos, apenas um morreu de morte natural. Os outros foram mártires, foram mortos, foram perseguidos, foram chicoteados, foram crucificados, tiveram sua cabeça cortada. Quantos de nós passamos por angústias, por tribulações, nós perdemos entes queridos, nós passamos por dificuldade, nós temos problemas financeiros, temos problemas familiares, a família muitas vezes se desestrutura por algum motivo, e parece que é o fim, parece que não tem solução, entra o desespero, a vontade que tem é de deitar, fechar os olhos e não mais abrir no dia seguinte o olho, porque quando você abre no dia seguinte o olho, parece que os problemas vêm todos de volta. Não sei quantos de vocês já passou por um momento desse. Vontade de dizer o seguinte: poxa, eu queria que esse dia nunca tivesse existido na minha vida. Tamanha é a dor que eu estou sentindo, tamanha é a angústia que eu estou sentindo. Mas observe uma coisa, meu irmão. Assim como essa mulher, ela estava sendo observada pelos discípulos, e a sua vida foi uma lição para os discípulos, a nossa vida, ela também é um testemunho vivo. A tua dificuldade, a tua luta, a tua angústia pode ser a melhor palavra de salvação para quem está te observando e para quem te cerca.
no teu ambiente de trabalho, na tua família, na tua casa. Quando as pessoas começam a olhar e começam a pensar como é que ele ou ela estão resistindo a tudo isso, estão superando tudo isso. No lugar dele eu já teria desistido, já teria feito outras coisas, já teria partido para a violência física, mas a gente consegue manter tranquilidade, calma, serenidade no meio da tempestade. Eu quero te dizer uma coisa, eu não sei se você já viveu, se você está passando por uma dificuldade na tua vida. Ou de repente tem algo errado na tua vida, algo que você considere assim, isso não está adequado na minha vida. Entenda uma coisa, as pessoas estão te observando. E quem te observa, não observa o João, a Maria, o Pedro, o Henrique. Quem observa, observa um discípulo de Cristo. O teu testemunho pode ser fundamental para transformar vidas, para que pessoas possam entender que há um Deus soberano, que no meio de muita angústia, de tribulação, ainda é possível manter a paz, a serenidade, a calma e acreditar que o amanhã pode ser melhor do que o hoje. Essa mulher acreditou, essa mulher testemunhou, essa mulher serviu de instrumento de edificação para os discípulos. Não é à toa que essa mulher edifica as nossas vidas até hoje. Uma mulher que não tem nome, mas é uma mulher que pela sua atitude deixou um legado, deixou uma história, deixou uma lição. Fique de pé que eu quero orar por você. Eu quero que você feche seus olhos. Eu vou pedir nesse momento para que você esqueça quem está ao seu lado, você que nos assiste na televisão, esqueça o mundo ao seu redor e faça uma autoanálise, uma autoavaliação. Eu quero fazer uma pergunta. Talvez você tenha escutado essa palavra nessa noite e isso tenha ministrado o teu coração. E você esteja pensando assim, que Jesus é esse? Eu não tenho ainda contato com esse Jesus. Eu nunca tive a oportunidade de ter uma relação mais próxima com esse Jesus. Existe alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus e queira fazer nessa noite, dizendo: eu quero, como essa mulher fez, reconhecer o senhorio de Jesus Cristo na minha vida. Talvez você esteja nesse momento na televisão assistindo essa mensagem, tomando essa decisão. Eu quero te dizer uma coisa: essa é a melhor decisão que você pode ter na sua vida. A história da minha vida foi mudada, e a história de muitos que aqui estão presentes foi mudada exatamente no dia em que nós nos despimos de qualquer vergonha e publicamente nós professamos que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Talvez você já tenha aceitado Jesus como um Senhor e Salvador da sua vida, mas você esteja passando por um momento de dificuldade, de tribulação, de angústia. E o desespero muitas vezes tem batido no teu coração. A gente tem visto, infelizmente, nos últimos anos, uma série de pessoas com problemas de ansiedade, depressão, angústia. Muitas até chegam ao ponto de dizer: não tenho mais solução, eu não acredito em mais nada, não tenho mais expectativa de vida. Mas há em Jesus Cristo uma nova vida para você. Ele tem poder para te libertar, Ele tem poder para mudar a tua história. E acima de tudo, os nossos momentos de tristeza, de angústia, de depressão, de dificuldades, podem ser uma prova para nós, para que nós possamos amadurecer, crescer, termos lições, mas também pode ser, talvez, o melhor testemunho que nós possamos dar para as pessoas que estão nos observando. Quero fazer uma oração com vocês nessa noite. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Pai, nesse domingo à noite, prestando culto a Ti, Senhor.
te adorando, Senhor. Declaramos que Tu és soberano, Senhor. Tu és rei, Senhor. Tu habitas, Senhor, em meio aos louvores, Senhor. E nós estamos aqui para te adorar, para te louvar, para te glorificar, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo morreu numa cruz para que nós pudéssemos ter, Senhor, liberdade, vida eterna, Senhor. Vida em abundância, vida em plenitude, Senhor. Se alguém, Senhor, na TV aberta nesse momento está tomando a decisão de entregar a sua vida, Senhor, que Tu possas estar nesse momento com Teu Espírito Santo, Senhor, abraçando essa pessoa, Senhor, acalentando esse coração, Pai, acalmando essa alma, Pai, e que essa pessoa possa a partir de agora substituir essa tristeza, essa angústia, essa dor pela paz que excede todo e qualquer entendimento, Senhor, mas que só sente aquela pessoa que um dia tomou a decisão de entregar, Senhor, a vida a Ti, Senhor. Pai, eu quero Te pedir, Senhor, por aquele irmão, aquela irmã, Senhor, que está passando por um momento de dificuldade, de angústia, de dor, de perda. E talvez tenha vindo a esse culto, Senhor, nessa noite, com o coração apertado, com o coração contrito, Pai. Sentimento de perda, de dor. A vida talvez não tenha sentido mais, Senhor, mas que Tu possas estar nesse momento restituindo, restabelecendo, Senhor, erguendo, Senhor, levantando, Senhor, libertando, curando, Senhor. Pai, só o poder do Teu Espírito Santo, da Tua palavra podem fazer essas coisas, Pai, nós acreditamos nisso. Se nós proclamamos, Senhor, é porque nós cremos, Senhor, nós temos fé nisso. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos essa noite, Pai, Te adorando, compartilhando essa palavra, Pai. Que essa palavra possa frutificar, Senhor. Que essa palavra possa render frutos, Senhor. Que essa palavra possa edificar, Senhor. Que essa palavra possa constranger. Mas acima de tudo, Senhor, que essa palavra possa gerar reposicionamentos diante do Teu altar, em busca de santidade, em busca da Tua face, para que nós possamos ter um relacionamento cada vez mais próximos de Ti, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, com corações de servos, Senhor, de adoradores, verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, Pai. Essa é a oração que nós fazemos a Ti no nome santo de Jesus. Amém. Aproveite esse momento para você falar com o Espírito Santo nessa noite. Apesar do culto ter terminado aqui, ele pode continuar aí onde você está. Pode continuar quando você estiver na sua casa, quando você estiver andando no seu carro. O culto não terminou, queridos. E o Espírito Santo quer fazer algo novo dentro de nós. Amém? Aleluia. Sempre vou lembrar